demais a vida da gente. Abra comigo a sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Mateus, capítulos número 5, versículos número 5, é o texto que irá conduzir aqui o nosso encontro nessa noite. Eu perguntei se faltou algum aviso e faltou. Faltou o aviso da eleição da UMP. Então, você que é jovem da igreja, por favor, assim que acabar o culto, fique um pouquinho mais, que a UMP vai realizar a sua eleição. Viu, Sueli? Depois do culto, tá bom? Eleição da UMP, por favor, não se ausente. Vamos lá. Mateus, capítulo 5, versículo número 5, diz assim o texto bíblico. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor? Obrigado, Pai, por estarmos aqui na Tua casa, por termos o privilégio, Pai, de cantarmos da glória do Teu nome, de orarmos, Senhor, falarmos contigo, e nessa hora, Pai, podermos ouvir a Tua voz através da Tua palavra. A nossa expectativa é sempre esta, Senhor, que fales ao nosso coração, que na ação, Senhor, graciosa do Teu Espírito, a Tua palavra não apenas alcance, Deus, a nossa mente, mas transforme o nosso coração, Pai, para que a gente realize, Senhor, na nossa própria vida a Tua vontade, o Teu desejo, expresso, revelado na Tua palavra. Fala com a gente, Pai. É a nossa oração, agradecidos, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém, Senhor. Bom, você sabe que nos últimos domingos, nos nossos últimos encontros, nós temos conversado sobre o Sermão do Monte, lembrando a presença de Deus na nossa vida. Através dessa abertura ali, a gente pode dizer, do ministério de Jesus, do seu ensino para os seus discípulos, e não apenas para os seus discípulos, como eu já vou destacar, para os seus ouvintes em geral, um pouco do que significa andar com Ele. O que Ele espera de mim, o que Ele espera de você, a partir do momento que nós abraçamos o Evangelho ou somos pelo Evangelho alcançados. E sempre que a gente lê essas bem-aventuranças, são textos muito famosos, a gente os conhece até de cor, algumas perguntas insistem, pelo menos comigo é assim, eu acredito que com você também, a passar pela nossa mente, passar pelo nosso coração. O que é exatamente ser bem-aventurado? Do que Jesus está falando quando Ele chama os seus discípulos, os seus ouvintes ali de bem-aventurados? Nesse caso específico de Mateus capítulo 5, versículo 5, o que Jesus está chamando aí de mansidão? O que é ser manso? O que Ele está querendo dizer com isso? Que terra é essa que Ele fala que nós vamos herdar? De que Ele está falando? De uma cidade, de um terreno, do planeta Terra inteiro, de todo o universo? É uma coisa material? É uma coisa espiritual? Como é que é isso? Que bem é esse que Jesus está se referindo quando Ele fala que mansos herdarão a terra? Do que Jesus está querendo nos ensinar? E não apenas isso, mas o que esses textos, o que esses ensinos, essas palavras de Jesus têm a ver com a minha vida hoje? Tem a ver comigo e com você hoje, nos desafios que eu e você temos hoje, nas crises, na ansiedade, na dificuldade que eu e você enfrentamos hoje, porque é para isso que serve a palavra de Deus, meu irmão e minha irmã, para que a gente entenda o que Deus disse no passado, que serviu para o povo naquele momento da história, mas que, claro, deve servir para mim e para você também hoje. Como que a gente percebe Deus presente na nossa vida através da sua palavra? Como que essa palavra transforma a minha caminhada? Então a gente vai fazer como a gente sempre tenta fazer aqui, tentar entender um pouco mais da palavra de Deus, o que o texto está dizendo para a gente, e aí recolher dele algumas das suas lições. Uma coisa nós precisamos fazer:
né? Eu já fiz isso aqui num outro momento em que a gente falou sobre as bem-aventuranças e, eventualmente, você não estava, você faz tempo, você não lembra. É bom recordar para mim e recordar para você também. É um ponto fundamental das bem-aventuranças os ouvintes de Jesus. As pessoas com quem ele conversava. O contexto em que ele fala, em que ele profere essas palavras e esses ensinamentos. Você está com a sua Bíblia aberta? Você vai reparar no capítulo 5, no versículo 1, que é o início das bem-aventuranças, o início desse capítulo 5. Jesus está falando para os seus discípulos. E a impressão que a gente tem num primeiro momento é que ele está falando só para os discípulos, mas não é. Não é. Se você volta para o capítulo 4, você vai ver que Jesus está falando para os seus discípulos, mas também para a multidão que passou a segui-lo. Passou a segui-lo pelo quê? Pela pregação dele, pelos milagres que ele realizava, como as próprias pessoas vão dizer, porque ele ensinava como alguém que tinha autoridade. Ele chama a atenção das pessoas e elas passam a segui-los. Quer ver? Abre aí em Mateus capítulo 4, vira uma página aí, você que está com a Bíblia aberta já, nos versículos 23 a 25. Olha o que o Mateus fala. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Qual foi o resultado disso? Versículo 24. A sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos, paralíticos, e ele os curou. E da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Muita gente passou a seguir Jesus. E tem um detalhe aí que é importantíssimo. A gente sabe que Jerusalém era a capital. Era o lugar onde estava o templo, para onde as pessoas iam para poder adorar a Deus, porque lá estava o templo. E você viu quantas cidades o Mateus cita aí? Quantas cidades além de Jerusalém? Então, Jesus, ele inicia o seu ministério, o texto vai dizer, ensinando acerca do reino de Deus, pregando acerca da vontade de Deus, curando, demonstrando em atos aquilo que ele ensinava através das palavras, não apenas na capital, não apenas nos grandes centros, mas, sobretudo, principalmente nas periferias. Nas periferias, para aqueles que eram os mais pobres, para aqueles que já há muito sofriam por anos e anos de opressão, vítimas de guerra, de perseguição, e não apenas isso, a gente pode dizer assim, que eram doentes do corpo, doutor presbítero Mário Felipe, mas também doentes da alma, também doentes da alma. O texto fala de lunático, de endemoniado, de paralítico, gente com enfermidade, com tormentos, e esse pessoal, gente, imagina que você está nessa situação e chega alguém, não da boca para fora, mas com autoridade, e começa a dizer, calma, porque quem chora vai ser consolado. Quem é perseguido tem lugar no meu reino. Peraí, não é o violento, não é o forte, não é o implacável, não é aquele que age sem misericórdia que vai herdar a terra. Não, é o manso. É por isso que as pessoas ficam eletrificadas quando ouvem esse discurso de Jesus. É por isso que imediatamente após o Sermão do Monte, quando Jesus torna ali o seu ministério abrangente, mais conhecido, imediatamente as autoridades querem matar Jesus. Querem matar Jesus por conta disso. Por quê? Porque ele dá àquele povo que há muito aguardava a promessa do Messias, esperança. Esperança. Você lembra o que o pessoal vai dizer para o João Batista? Eles perguntam para o João Batista, és tu o Messias? És tu o Messias? E ele fala, não, eu não sou. Pelo contrário, eu sou uma voz que clama no deserto. Eu estou preparando o caminho dele. Então, assim, esse discurso de Jesus tão
contracultural, fala fundo no coração daquelas pessoas. E o nosso foco hoje, a nossa ideia aqui, é conversar um pouco sobre essa bem-aventurança da mansidão. Mansidão, gente, enfim, não é muito difícil de entender o que Jesus está dizendo aqui. O problema é que muitas vezes a gente confunde. Muitas vezes a gente confunde. Dependendo da tradução, a palavra manso pode aparecer como gentil, como humilde, a palavra dá margem para isso, atencioso, até mesmo cortês, uma pessoa que age com cortesia. O reverendo John Stott, um pastor anglicano, no seu A Mensagem do Sermão do Monte, ele fala que essa pessoa mansa, ela é capaz de exercer autocontrole. Esse é um ponto muito interessante da mansidão. É aquele que é capaz de exercer autocontrole, sem o qual, não apenas a mansidão, mas nenhuma dessas características das bem-aventuranças são possíveis de serem vividas, realizadas. Você já deve ter reparado, né? Se der um Google, é muito interessante, eu fiz isso essa semana mais uma vez, só para confirmar. Você pega ali as pinturas que tentam retratar Jesus, sobretudo na Idade Média. Gláucia, me corrija, por favor, professora de arte, se eu estiver errado. Não é? Muitas vezes vai aparecer um Jesus assim, meio pálido. Não é verdade? Uma coisa assim, meio blasé, é blasé que fala? Né? Uma coisa meio assim, meio magra, quase feminina. Não é verdade? Uma coisa frágil, uma coisa assim, os cabelos assim e tal. De alguma maneira, tentando retratar essa mansidão de Jesus, o que é um equívoco. O que é um equívoco, assim, com todo respeito, né, aos artistas e tal, mas é um equívoco absurdo. Absurdo, por quê? Se por um lado, Jesus é aquele que ele mesmo se intitula manso e humilde, a Bíblia fala isso lá em Mateus, capítulo 11, versículo 29. Mais tarde um pouquinho eu vou voltar nesse texto. Ele fala, né, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então é interessante. Jesus não fala que ele é poderoso. Ele não fala que ele é o dono do céu e da terra. Ele fala que ele é manso e que ele é humilde. Esse mesmo Jesus entra no templo um dia em Jerusalém e com toda a sua mansidão e humildade faz o quê? Vou ler para lembrar para você e me lembrar também. Subindo para Jerusalém, João capítulo 2, versículos de 3 a 15. Encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas, pombas e também os cambistas assentados. E aí o que ele faz? Ele chega perto deles, né? E é com aquela coisa assim meio lânguida, né? Por favor, né? Gente, por favor, não façam isso na casa. É assim que ele age? Vou continuar o texto. Tendo feito um azorrague de cordas, você sabe o que é um azorrague de cordas? É um chicote, Euzia. É um chicote. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou do templo todos, bem como as ovelhas, os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas e virou as mesas. Esse é Jesus Cristo, manso e humilde. Manso e humilde. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 10 e 1, versículo 1, ele vai destacar a mansidão e a benignidade de Jesus. Aliás, a gente vai lembrar nos próximos domingos desse texto de Zacarias. Zacarias tem uma profecia a respeito desse destaque, desse traço do caráter de Jesus. Ele fala: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí vem o teu rei, justo e salvador, humilde. Humilde. Que pode ser traduzido como manso também. Então, o que a gente vai fazer aqui? Diego, não estou entendendo muito bem, não. Vamos tentar entender. Primeiro a gente vai ver o que não é ser manso, que muitas vezes a gente confunde. Depois a gente vai tentar entender o que é ser manso. E aí a gente vai terminar pensando como que a gente alcança essa mansidão que Jesus propõe para a gente. Então, em primeiro lugar, a gente já teve uma ideia aqui. Ser manso, segundo Jesus, não é ser frouxo.
Não tem uma palavra melhor para dizer isso. Não é ser frouxo, não é ser covarde. Não é alguém que fica inerte diante das circunstâncias, sobretudo do erro e principalmente do pecado. Não, não é. E muitas vezes a gente confunde timidez, covardia, fraqueza, medo, até mesmo uma certa preguiça, uma certa indolência com mansidão. Não é isso que Jesus está chamando de mansidão. A gente acabou de ver Jesus manso e humilde entrando no templo e botando o pessoal porta afora pelo templo. Quando ele chama os fariseus de raça de víboras, ele continua sendo manso e humilde. Então, frouxidão, covardia, não é característica de alguém que seja manso, de modo algum. Mansidão também não é, por exemplo, abrir mão da razão para evitar qualquer tipo de conflito. Às vezes a gente acha também que isso é ser manso. Não, eu não quero confusão. Né? Eu lembro do Jaiminho, né? Eu quero evitar a fadiga. Você não via Chaves, né, Letícia? A referência não funciona para você. Quem via Chaves e Chapolin Colorado vai se lembrar do Jaiminho, o carteiro. Né? Ele fala, eu quero evitar a fadiga. E às vezes o pessoal acha que isso é ser manso. Né? Então, assim, a pessoa não abre a boca, ela não expõe o seu ponto de vista, ela vê o erro e ela não expõe o que ela está sentindo, o que está errado, ela não abre o jogo. Ela simplesmente engole. E confunde isso com mansidão. Não, é porque eu sou uma pessoa mansa. Não, desculpe. Várias vezes a gente vai encontrar Jesus apontando e denunciando o erro. Apontando e denunciando a mentira. Aliás, João Batista, ele literalmente perde a cabeça porque ele aponta o erro e aponta a mentira. Os profetas, ao longo do Antigo Testamento, sofrem e sofrem muito. Por quê? Porque apontam o erro, apontam a mentira. Então, não, é interessante, né? A gente criou uma expressão, Lucas, nos últimos tempos, para falar sobre isso. Não, é que eu não quero criar uma situação desconfortável. E a gente brasileiro, a gente tem muito isso, né? As pessoas de outra cultura, a gente ouve o pessoal falando, né, e você que conhece sabe disso melhor do que eu, elas não têm problema nenhum de dar o famoso feedback. Não tem problema nenhum de olhar no seu olho e dizer, olha, isso não está legal. Não é dessa maneira, não foi o que eu pedi. Não é o que a gente combinou. Não estava acertado isso. Mas a gente não quer se indispor. E aí o pessoal confunde isso com mansidão. Isso não é mansidão, não é o que Jesus faz. O que não é mansidão também, sabe o que é? Aquela pessoa, eu conheço gente assim, é possível que você conheça também, que por fora ela parece impassível, mas por dentro o coração está como? Né? Você conhece gente assim, Lucas? Eu conheço. Né? Você fala, a pessoa não pisca, mas por dentro, né, vai dando aquela úlcera. Né? Vai dando aquela gastrite, vai subindo aquele, a Bianca que fala isso, né, Bianca? Né? Vai subindo aquele quente aqui, ó, e tal. E aí, isso não é mansidão, gente. E eu poderia dar mais aqui alguns exemplos do que a gente confunde com mansidão. Isso não é mansidão. Tá bom, Diego, entendi aí o que você está querendo dizer. O que é ser manso, então? Para a gente entender o que Jesus está chamando de manso aqui, a gente vai ter que fazer igual a Jesus. Sabe o que Jesus faz? Ele usa um salmo para dizer esse texto aqui para a gente. Abre a sua Bíblia comigo aí, por favor, lá no Salmo de número 37. Olha que interessante isso. Salmo de número 37, versículos 10 e 11. Salmo de número 37, ele diz assim, deixa eu abrir aqui na minha Bíblia que eu acho que eu anotei a referência errada. Tá certo, né? Salmo 37, versículos 10 e 11, você que já achou, já percebeu. Né? Olha o que ele diz. Mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar e não o acharás, mas os mansos herdarão a terra
e se deleitarão na abundância de paz. Percebeu? É exatamente o que Jesus falou lá na bem-aventurança. Jesus repetiu esse salmo de Davi, e nesse salmo a gente encontra algumas características do que Jesus e do que a Bíblia está chamando de manso. Então, por exemplo, versículos 1 e 2. Ser manso tem a ver com uma consciência de que o mal não vai ficar impune. Ser manso tem a ver com uma consciência de que o mal não vai ficar impune. Olha o que ele diz: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas... E se tem uma coisa que dá raiva na gente, é você ver a pessoa ruim, má, prosperando. É a crise lá do Asaf no Salmo 73. E aí o salmista está dizendo: calma, não tenha indignação por conta disso. Por quê? Diz o versículo 2: dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Ou seja, a mansidão tem a ver com a consciência de que existe alguém no controle da história. E esse alguém que está no controle da história é justo. Ele não vai deixar o mal prevalecer. E isso traz paz e traz mansidão para o meu coração. Traz paz e traz mansidão para o meu coração. Então essa, sem dúvida, é a característica de alguém manso. Uma segunda característica é que a pessoa mansa, porque sabe que tem alguém que controla a história, ela confia em Deus. Olha aí os versículos 3 e 4. Olha o que ele fala: confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Na verdade, faz o seguinte: entrega. Entrega. E uma das dificuldades da gente é exatamente isso: entregar para Deus. E, gente, pensa comigo. Quem melhor para resolver os seus problemas do que Deus? Você? Será que você é capaz de resolver melhor os seus problemas do que Deus? Então, assim, é uma certa arrogância nossa. Quando a gente fica nervoso, quando a gente fica ansioso, quando a gente fica preocupado, quando a gente não entrega, é uma certa arrogância nossa, por mais paradoxal que pareça. Porque o que está por trás disso é o seguinte: não, eu faço melhor. Eu resolvo melhor. Não, Deus está demorando muito. Não, Deus, e se Deus não fizer do jeito que eu quero que Ele faça? O manso confia, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Por quê? Olha aí os versículos 8 e 9. A minha ira, presbítero André, a minha raiva, a minha impaciência não produz bem nenhum. Não produz bem nenhum. A minha não, a de Deus pode ser que resolva. Aliás, ele fala isso: minha é a vingança. Minha é a vingança. Versículos 8 e 9 do Salmo 37. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, porque é que talvez, certamente isso vai acabar mal, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Os que esperam no Senhor possuirão a terra. Não apenas isso, ele continua, versículos 12 e 13. Ser manso tem a ver com entender, meu irmão, minha irmã, e isso é uma coisa libertadora para mim e para você. Se tem uma coisa que preocupa a gente, é a nossa reputação. Que não é necessariamente o que nós somos. É interessante isso. A nossa reputação é o que as pessoas pensam de nós. E muitas vezes a gente fica mais preocupado em ter uma boa reputação do que de fato ser uma pessoa boa. É interessante isso. Tem uma série agora não, já faz algum tempo, que saiu no Amazon Prime, que chama The Boys. Não sei se alguém aqui já viu. Eu já assisti. Qual é a premissa da série? A premissa da série é a seguinte: você viu, Guilherme? The Boys? Né? A premissa da série é a seguinte: não conheça os seus heróis. Até porque, como já cantava o Cazuza, né, alguns dos heróis da galera morreram de
Hã? Morreram de overdose. Você sabe a letra do Cazuza, que bom, né? Boa música. A série a premissa da série é essa: não conheçam os seus heróis. Porque a reputação deles é espetacular. Mas quem eles são de verdade é um grande problema. E às vezes a gente fica tão preocupado em cuidar da nossa reputação que a gente se esquece de ser bom de verdade. A gente se esquece de ser bom de verdade. E aí, o salmista fala nos versículos 12 e 13: trama o ímpio contra o justo, e contra ele ringe os dentes. Aí olha o versículo 13: rir-se-á dele o Senhor, pois vê estar se aproximando o seu dia. Não adianta, quem cuida da minha reputação é Deus. E eu perco o sono por causa da minha reputação. Eu fico ansioso, eu fico preocupado, eu fico com medo. O que vão falar de mim? O que vão pensar de mim? E o salmista está falando que o manso descansa, porque quem cuida da reputação dele é Deus. É Deus quem conhece o seu caminho. Finalmente, como um último exemplo aqui, e depois a gente vai ver um homem, rapidamente, que agiu exatamente dessa maneira. Ser manso tem a ver com entender que a minha herança e a sua herança mais valiosa não é o que os nossos pais vão deixar para a gente. Ainda que a sua herança dos seus pais seja algo assim extraordinário, não é, Priscila? Não é? Aquele sítio, aquele iate, não é? Aqueles apartamentos maravilhosos. Aleluia! Mas não é isso o mais importante, mais precioso. E se você está com a Bíblia aberta, olha quantas vezes o salmista fala isso. Olha o versículo 9. Os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Versículo 11. Os mansos herdarão a terra, se deleitarão na abundância de paz. Versículo 18. O Senhor conhece os dias dos íntegros, a herança deles permanece para sempre. Versículo 22. Aqueles a quem o Senhor abençoa possuirão a terra, serão exterminados aqueles a quem ele amaldiçoa. Versículo 29. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. Versículo 34. Espera no Senhor, segue o seu caminho e ele te exaltará para possuíres a terra. A pessoa mansa, ela entendeu que o que é dela, ela não precisa conquistar. Já foi conquistado pelo Senhor. Por isso que ela precisa, não é agir, como eu falei agora há pouco, de forma indolente. Não, ela vai fazer aquilo que compete a ela. O que me compete? Fazer a minha parte. Trabalhar, estudar, ser diligente. Mas o que é meu, eu não preciso conquistar, já foi conquistado pelo Senhor. E Ele me entrega como herança. Mas sabe qual é o nosso vocabulário? O nosso vocabulário, como a gente já falou aqui muitas vezes, é: não, Diego, mas eu tenho que matar o meu leão por dia. E é interessante, eu ouvia há alguns dias atrás o Mário Sérgio Cortella falando um pouco sobre isso. E ele falando que conversando com médicos, e é muito clichê, mas é real, né? E aí perguntando sobre como que as pessoas agem próximas à morte. E aí ele falou o seguinte: ninguém nunca me disse, peraí doutor, me dá mais um dia que eu preciso negociar mais uma ação. Peraí doutor, me dá mais uns 5 minutos que eu tenho que comprar um carro novo. Não doutor, me dá um remédio que eu preciso comprar um apartamento novo fora. O Golden Visa lá de Portugal está acabando, eu tenho que comprar um apartamento lá em Lisboa para conseguir a cidadania. Me dá aí mais umas 2 semanas de vida. Ninguém nunca falou isso. O que o pessoal fala é: eu tenho que me reconciliar com meu filho. Eu não posso morrer agora. Não, eu tenho que conversar com meu pai. Doutor, pelo amor de Deus, não faz isso. Mas por quê? Enquanto a gente acha que o tempo não acaba, a gente está preocupado com o que a gente tem que conquistar, com a nossa reputação, com o nosso ego.
a gente está brigando uns com os outros, esquecendo do que Jesus está falando. Um exemplo na Bíblia muito claro para a gente de mansidão é o Moisés. Você vai se lembrar lá de Números, capítulo 12, versículo 3. O autor de Números fala que Moisés era o homem mais manso da terra. E o contexto de Números 12 é muito interessante, porque você vai ver logo no início do capítulo que o Moisés se casa. Ele se casa com uma mulher que não era do povo de Israel. Ela era uma mulher cuxita, diz lá o texto. E o Arão e a Miriam ficam com raiva. E aí os dois começam a fazer assim um cochicho no acampamento. E quem falou que Deus só fala através de Moisés? Não! Ó, lembra quando chegou lá no Egito? Ele lá todo tímido, né, sou pesado de boca, pesado de língua. Não, ó, eu fui o profeta dele. Deus falava com Moisés, Moisés falava comigo e quem falava era eu. Quem foi que falou que Deus só fala através de Moisés? E começaram a espalhar aquele burburinho no meio do acampamento. O que Moisés fez? Foi lá tirar satisfação com eles, não foi? Foi lá chamar o feito à ordem, não foi? Vocês estão malucos? Estão pensando que vocês são quem? Aliás, essa é boa, né? A gente gosta dessa. Né? Vocês esqueceram, né, de quem que vocês estão falando? Moisés deu a famosa carteirada. Não é, Jorge? A gente gosta disso, né? Não, o texto não fala que ele fez isso. Pelo contrário. O texto fala que o próprio Deus disse que ia fazer alguma coisa com Miriam e com Arão. E Moisés, que era manso, foi lá e intercedeu por Miriam e por Arão. Intercedeu por Miriam e por Arão. Beleza, Diego, estou entendendo, mas como que eu faço para chegar nisso daí? E a gente vai caminhando para o final. Está muito claro, gente, que essas características aí do Salmo 37 e outras tantas que a gente vê ao longo da Bíblia, a gente não alcança isso naturalmente. O pecado machucou a gente. Machucou a gente de forma, assim, indelével. Então, eu e você precisamos fazer duas coisas. Duas coisas. A primeira é imitar Jesus. Lembra de Mateus 11, 29, que eu falei agora há pouco? Mateus 11, 29, Jesus fala: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E aí vocês vão achar descanso para a alma de vocês. E, em segundo lugar, a gente precisa se lembrar que mansidão é uma característica do fruto do Espírito Santo. Fruto do Espírito Santo, Gálatas 5, 22 e 23. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Então, para que eu alcance esse tipo de vida e de felicidade e herde essa terra, é interessante, né, gente? Eu falava com os adolescentes na aula de hoje, não é? No vídeo, na gravação da aula, que você se lembra da Torre de Babel? Gênesis capítulo 11. O que o pessoal queria fazer no céu? Invadir o céu. Porque quem está no céu? Hã? Pode falar, vai, fala com... Você é para errar, gente, erra com vontade. Na prova eu sou assim, viu, presbítero Eduardo? É para errar, eu erro com gosto, não é? Se acertar, acertou. Né? Fala, sabia, né? Mas se errar, errou com gosto. Pode falar, quem é que estava no céu? Deus. Quem disse que só Deus pode ficar no céu? Vamos invadir o céu e tirar Deus de lá. Qual era o objetivo do pessoal? Fazer o seu nome grande. Conquistar o céu. E aí Jesus está falando que o manso, ele confia que aquilo que ele precisa conquistar, na verdade, ele vai herdar. Ele vai herdar. Então, meu irmão e minha irmã, a mansidão, ela é uma característica daquele que foi alcançado pelo amor de Deus.
foi alcançado pelo amor de Deus. É claro, uma característica do próprio Cristo, que essa ele comunica a mim e a você pela ação do seu Espírito. Então não tem a ver com ser frouxo, ser covarde, abrir mão da sua razão a fim de evitar qualquer tipo de conflito, estar preocupado apenas em aparentar ser tranquilo. Não. Tem a ver com ter a consciência de que o mal não vai ficar impune, de confiar em Deus a despeito das circunstâncias, a convicção, cultivar essa convicção, que a minha raiva, a minha ira, a sua ira, não produzem bem nenhum, a convicção de que da nossa reputação quem cuida é Deus, e finalmente, agradecido a Ele, porque a nossa herança já foi conquistada. E aí, eu preciso fazer duas perguntas, e aí a gente termina, né? E você responde no seu coração. Primeiro, o quanto de Jesus eu e você temos buscado para que a gente nutra na nossa vida essa característica. Só você pode responder isso. Só eu posso responder isso. E, em segundo lugar, o quanto do Espírito Santo eu e você temos buscado para que a gente desenvolva na nossa vida essa característica do fruto do Espírito, que é a mansidão, porque aí a gente vai estar um pouco mais perto daquilo que Jesus nos chama a fazer. Amém? Amém.